Bom, nós vamos fazer agora a apresentação da nossa conferência, intitulada sobre ilha, quarentena e urubus, ensaio sobre a temporalidade das imagens. Os autores são Marcelo Rodrigo, professor adjunto da UFAM, e Fabiana Velevic, também professora adjunta da UFAM. O objetivo desse trabalho é refletir sobre a temporalidade das imagens nesse período de quarentena, em função da pandemia do novo coronavírus. Esse estudo ele se divide em dois momentos. Um é a discussão sobre a fotografia e sobre a temporalidade das imagens, de acordo com os autores, né, entre eles Barthes, Roland Barthes, Arlindo Machado, Gilles Deleuze e Philippe Dubois. E o outro momento do nosso trabalho é um ensaio fotográfico que nós produzimos a partir dos nossos espaços de reclusão no município de Parintins, que é uma ilha fluvial, né, no Amazonas. Então, agora nós vamos falar um pouco desse contexto onde se deu a captura dessas imagens e a produção do ensaio. Então, assim, é interessante que no artigo a gente meio que inverteu a ordem cronológica, já trabalhando com noções de tempo, né, com a linguagem de tempo, a gente inverteu a ordem cronológica das produções, né? Nós partimos de uma experiência prática, de uma vivência com a captura fotográfica das nossas realidades em Parintins, e depois nós desenvolvemos uma reflexão sobre essas noções de tempo, sobre o tempo nas imagens, sobre o tempo em que as imagens foram feitas nesse nosso habitat na ilha de Parintins. Então, a gente fez as fotos, fez o ensaio, depois refletiu sobre isso, e no artigo final nós primeiro mostramos a nossa reflexão e depois nós apresentamos o ensaio. Mas só introduzindo um pouco desse processo, nós somos residentes do município de Parintins, professores da UFAM, mas somos recém-chegados, né? A professora Fabiana chegou antes, já tem mais de um ano vivendo na ilha, eu cheguei há menos de um ano, e nós, no cotidiano do trabalho, nós compartilhamos algumas felicidades e algumas angústias também desse novo habitar na ilha, né? E a nossa parceria no trabalho, por a paixão pela fotografia também, nos permitiu compartilhar algumas percepções e alguns olhares diferentes, né, mais atentos sobre essa vida na ilha e sobre esse período que nós estávamos vivendo lá, que infelizmente culminou com esse período da pandemia. Então, nós primeiro observamos muito esse processo de adaptação nesse período de adaptação na ilha e a convivência com esses animais que são os urubus, e gradativamente como se deu essa relação nossa enquanto observadores, enquanto fotógrafos, com esses animais que vivem na ilha e com o período da pandemia, que mudou a nossa rotina novamente. Eu vou agora, enquanto nós vamos comentando, eu vou passando as imagens do ensaio, para vocês terem para ficar mais completa a apresentação, e vocês, enfim, fazerem a conexão entre a imagem e o que nós estamos dizendo, não é? Uma situação também a comentar sobre o lugar é que ele tem uma situação de isolamento já, independente da pandemia, né? Ele não tem acesso, a Ilha de Parintins não tem acesso por terra, ela fica bem distante de Manaus, então a única forma de chegar é de avião ou de barco, né? Então, assim que nós iniciamos a nossa conversa sobre o confinamento, que esse já era um local, né, por si só, mais isolado, né, do que nós estávamos habituados enfim, a viver e a morar. E essa situação de confinamento, ela foi ainda mais extrema a partir da pandemia, né? Então, é como se fosse, nós comentávamos, como se fosse uma ilha dentro da ilha, né? E as imagens refletem um pouco isso, né? Essa tentativa de olhar para o céu,
de buscar algum local. Esse olhar à distância, ele não era nunca possível, né? Porque o Marcelo vivia num apartamento, eu vivo numa casa, mas ela é toda murada. Então, é frequente que nós vamos passando as imagens e está sinalizado o autor, né? Então, era muito... E a presença dos urubus, como o Marcelo apontou, é uma constante na ilha. Isso. E é interessante que a presença ou a quase onipresença dos urubus chamava muito a atenção da gente desde que a gente chega na ilha, desde os primeiros dias, porque é uma presença que traz muitos benefícios para a vida urbana, porque é um animal que tem uma tarefa natural de limpeza, enfim, essa população, essa superpopulação de urubus na ilha traz muitos benefícios para o habitat para esse meio ambiente da ilha, digamos assim, né? É um animal que ele faz uma limpeza diária das dos lixões, das vias urbanas do município. Mas essa onipresença, ela no início ela chegava a assustar, e a gente compartilhava muito entre nós esse sentimento de, né, de temor, de angústia um pouco. Atenção, né? Exato. E aí, aos poucos, com a vivência na ilha, nós fomos nos habituando com a presença deles. E cada vez mais nós chegávamos perto da presença deles. Então, é possível perceber também nas imagens, no nosso ensaio, que nós começamos com umas fotos mais distantes, umas fotos que eles são mais pequenininhos, e gradativamente nós vamos nos aproximando, vamos nos habituando, vamos chegando mais próximo da presença deles, digamos assim. E isso é um movimento também que representa esse tempo de adaptação nosso na ilha, né? E isso tudo enquanto nós fazíamos o ensaio, né, que aqui nós temos também uma internet muito ruim. Nós fazíamos, mesmo compartilhar as imagens entre nós era complicado, agora melhorou um pouco, mas na situação, né, onde havia ainda o toque de recolher era bem complicado, porque as pessoas não estavam trabalhando, estavam todas conectadas. Tem pouca torre aqui de celular, tem pouca... A infraestrutura do município, não é, para a internet é bem precária. E então era muita conversa por telefone, sem ver as imagens, cada um foi produzindo, né, no seu espaço de confinamento. E era muita troca sobre o comportamento dos urubus, né? Ah, hoje eles estão assim, o voo, a chuva, como eles se comportam, né, na chuva, quando começa enfim, ameaçar uma chuva, eles já procuram um local para tomar chuva, e essa era uma postura, né, curvada, resignada, e depois quando a chuva termina, eles ficam tentando secar as asas e numa postura muito imponente, né, como é o caso dessa imagem que está aqui agora do Marcelo. Então, todo esse comportamento foi sendo estudado por meio da fotografia, né, do gesto fotográfico. O voo em círculo também foi uma coisa que nós já sabíamos, mas foi muito observado, né, que eles aproveitam as correntes de ar quente para voar sem muito esforço e ficam planando, né, em círculos. E essa situação do voo, ela gera uma tensão também, oposta à nossa situação de confinamento, né? Nós estávamos confinados e a cidade, inclusive, era toda tomada por eles. Nas poucas vezes que nós saímos, as ruas estavam tomadas, né? Porque sem a presença humana e mais oferta de comida, lixo, então havia muitos urubus, né? No chão e no céu. Depois que a gente trocou essas imagens, que, né, a Fabiana até, em algumas vezes a gente quebrava a ordem de isolamento, do toque de recolher do município, para a gente trocar essas imagens, a gente passava da hora um pouco para entregar uma imagem para analisar, porque a internet às vezes era muito ruim, a gente tinha que trocar no pendrive essas imagens. Deixar o pendrive na caixa de correio. A caixa de correio para não ter contato. E aí a gente começou a perceber os vários tempos, né, que
que ficam contidos numa fotografia como essas que a gente produziu. E aí a gente pensou em pelo menos 4 tempos, né, dentro dessas fatias que são os recortes da imagem. Primeiro, o tempo histórico, que é o tempo da pandemia, que nós estávamos vivendo, que nós estávamos compartilhando, todo mundo compartilhou um momento histórico social comum. Depois, o tempo biológico de nós, autores, nós fotógrafos, que estávamos em isolamento. A nossa percepção de tempo mudou. Então, os dias em repetição, os urubus sempre presentes. Então, a passagem do tempo, a percepção de passagem do tempo foi outra para nós também. E o recorte da fotografia representa também esse tempo nosso, o tempo do fotógrafo isolado, recluso. A reflexão sobre o tempo natural das aves vivas, voando, transitando, o tempo biológico do habitar dessas aves no lugar, e também a abstração do tempo em suspensão, o recorte do fluxo temporal, que é a imagem que o ato fotográfico processa, né? O trajeto do voo da ave que foi interrompido. Então, aquele segundo, aquele momento que foi e que se torna eterno na medida que essas imagens sobrevivem, né, digamos assim. Então, todos esses tempos, eles são contidos nessas fotografias. Uma coisa que nós comentávamos também entre nós é que é uma espécie de vingança, né, daquele que pode voar, daquele que está livre, né, interromper esse fluxo, né, extraído da linha do tempo, do fluxo do tempo, né, com esse golpe de corte, como fala o Philippe Dubois, né, que a fotografia ela recorta tempo e espaço, esse voo, né, do urubu que estava livre e nós reclusos. Sobre, só mais uma coisa a comentar, que essa repetição de elementos também, né? Todas essas fotos aqui são do Marcelo, então esse elemento, essa grade, o edifício, a antena, então são imagens muito monótonas, né? Os ensaios, assim, se comparar entre os autores, como são locais limitados, né? Nós tínhamos pouco espaço para circular, então o enquadramento da fotografia já é uma espécie de reclusão, mas ao mesmo tempo temos outros, né? Temos a janela, a porta, o muro. Então fica duplicada essa ideia de enquadramento, né? E essas imagens que estão aqui aparecendo do céu azul são as imagens aqui da minha varanda. Então é muito repetitivo, é muito monótono. Essa noção de tempo, ela é muito estendida, ela é muito lenta, né? Então são muitas camadas de tempo que estão em jogo aqui. Então, o que ficou claro para nós, né, ou ao menos mais claro, foi essa relação da morte, né, que Barthes comenta da fotografia, né, a imagem viva de uma coisa morta. No caso, seria o voo, né, que é algo que é interrompido, é quase como se fosse a morte desse voo. E outra coisa que o Marcelo comentou também, mas que vale a pena só reforçar, é essa naturalização da presença dos urubus, né, que foi a partir da fotografia, do nosso gesto fotográfico, que nós fomos naturalizando e nos habituando com eles, né? Com eles. Então, na paisagem, eles aparecem, às vezes, como um elemento, uma fotografia típica de paisagem, não é? Que, às vezes, é até agradável, o pôr do sol, né? O céu. Ele aparece como um elemento quase intruso ali, para quem não está habituado culturalmente a conviver, né? Com essas aves. E, inclusive, quando a gente cita Barthes, a gente quer pressupor ainda, quer incluir nessa reflexão mais um tempo, né? Além daqueles 4 tempos que se referem ao tempo passado, o tempo pretérito, o tempo morto, né? Digamos assim, que já passou, a gente traz essa reflexão de um tempo a mais, que é o tempo futuro, que é o da existência ainda, da permanência, a sobrevivência das imagens, e o tempo futuro, que é também moldado pelo ato fotográfico dessa imagem que sobreviveu. Essa ideia de sobrevivência é muito cara, né? Foi uma coisa que ficou muito presente depois na reflexão, né? Sobre o ensaio. Mas é isso então. Obrigado a todos. Obrigada.